há vários desafios, continuidade dos projetos, os efeitos multiplicadores desses projetos localizados, né? Pensar na questão de desenvolvimento sustentável, quando a ONG se retirar, que aquilo possa ter uma continuidade nos grupos e comunidades onde eles trabalham, né? O próprio processo de mobilização das pessoas, né? Quer dizer, haver um processo de interação na qual não sejam sempre os mesmos, né? Porque há uma tendência, às vezes, de ter sempre aquelas pessoas, é a Dona Maria, mas não sei quem, então sempre os mesmos, né? Que já se sabe, aqueles que são os mais participativos, mas também de abrir frentes, né? De temas, de grupos, sensibilizando grupos que não têm tido essa mobilização, né? É importante as avaliações, os registros, porque o trabalho prático, empírico, no calor da hora, normalmente, às vezes, quando muito, tem uma pauta da agenda do que vai ser discutido, mas acaba que as resoluções, e por isso é sempre um recomeçar. Um outro grande desafio das ONGs é sair do caráter focalizado das suas ações, né? E tentar inserir isso daí em universos mais amplos, né? Porque o que a gente vê sempre uma atuação muito focalizada e ignorando o que não tem a ver especificamente com aquela área de atuação. Então, não estabelece diálogos entre outras temáticas que são temáticas sociais igualmente importantes, relevantes, que ocorrem naquelas localidades, né? A questão da representatividade é sempre um grande desafio a ser pensado, né? Porque para se ter um controle social democrático, é importante que não sejam minorias que vão lá representando maiorias, né? E sempre como detendo o poder da fala, muitas vezes, nas reuniões, etc., né? E há o tal do trabalho de base. Trabalho de base foi uma temática muito presente lá nas mobilizações, manifestações, movimentos sociais dos anos 70, 80, porque era algo ligado às comunidades eclesiais de base, às discussões segundo a metodologia do Paulo Freire. Depois isso foi sendo, digamos assim, esquecido como que uma coisa secundária, porque passou-se a trabalhar com determinados grupos quase que pré-selecionados da comunidade, que muitas vezes são sempre os mesmos, né? E o tal trabalho de base foi sendo deixado de lado ou ignorado. Isso fez com que maiorias deixassem de participar ou se interessar por questões relativas ao seu bairro, ao seu cotidiano, né? E, portanto, para uma gestão democrática das políticas públicas e para estabelecer-se uma cultura política nova da participação, é muito importante pensar na articulação, principalmente via as redes, porque hoje nós temos o que predomina a questão das redes sociais. Todo mundo está plugado em alguma rede social, né? Ou seja, sair desse caráter das ONGs focal para o universal, né? E para que venha realmente se tornar porta-voz de uma sociedade civil democrática. Os fóruns são uma terceira forma importante de articulação da sociedade civil em processos de participação. Eles são quase que o cruzamento, na sua origem, entre redes, movimentos e ONGs, poderíamos dizer, né? Há vários exemplos que podemos citar: Fórum Social Mundial, Fórum Mundial da Educação, Fórum dos Movimentos e Entidades Sociais, Fórum das Ouvidorias Públicas, Fórum Nacional de Reforma Urbana, Fórum Nacional de Participação Popular, né? Aqui mesmo, dentro desse programa que está patrocinando esse curso, há fóruns territoriais, quer dizer, então o fórum foi uma forma que deu certo, digamos, porque os fóruns, eles aglutinam, os fóruns fazem uma articulação que não se detém exclusivamente
num dado modelo. Então, são extremamente importantes. As novidades que eles trouxeram foi de redefinir fronteiras, muitas vezes, né, estabelecer diálogos, né, e também transitarem entre sociedade civil e a sociedade política, a territórios de participação do governo. Estabelecer essa mediação povo-governo, né, trazendo inclusive novas linguagens, no Fórum da Reforma Urbana, por exemplo, trazendo toda uma questão dos saberes jurídicos, mas, ao mesmo tempo, os saberes populares, né, que estão implícitos nas demandas. Portanto, os fóruns, eles acrescentaram nesse processo de renovação de uma cultura política, né, enquanto um caminho para viabilizar a questão da participação social. Os conselhos seria, então, um quarto item, como exemplo de formas de participação da sociedade civil. A gente pode falar dos conselhos gestores interinstitucionais, né, principalmente aqueles que foram previstos na Constituição e que depois se foram instituídos segundo áreas, então na área da saúde, da educação, das crianças e do adolescente, dos idosos, etc. É uma rede de conselhos, né? Uma nova esfera social pública ou pública não estatal, né? Algo que foi totalmente novo lá nos anos 90 e que ao longo da década de 10 foram se instituindo cada vez mais, crescendo, uma nova forma e que, ao mesmo tempo que eles tornaram-se bastante comuns, mas a gente vê que ainda há muitos problemas, há muitas dificuldades na operacionalização dos conselhos propriamente dito, né? Há também um caráter educativo presente nos conselhos, na forma de participar, de operar, e esse caráter educativo não é apenas para o conselheiro representante da sociedade civil, mas também para os que representam os órgãos públicos ou, no caso da saúde, que representam os grupos da área da saúde, convênios, etc., que são tripartites. Os conselhos, é importante saber a legislação a respeito, as OS, os CIPs, o que são, porque transitar no mundo dos conselhos, tem que entender essas diferenciações, né? E para falar de qualificação de conselhos e conselheiros, também saber essas diferenciações, trabalhar isso dentro dos conselhos, com as comunidades, né? Para entender esses conselhos gestores da esfera pública como estruturas institucionalizadas de Estado, né? Como estruturas para fiscalizar e monitorar as políticas públicas. Estamos falando de participação da sociedade civil, né? Estamos vendo quais são os mediadores. Os conselhos são uma das formas de mediação para esse exercício da cidadania, né? Para orientador de políticas públicas, porque ele poderá elaborar critérios, né? Para o acompanhamento, a fiscalização, mas é importante que sempre pensar que o conselho não é para substituir o Estado. Os conselhos têm esse papel da fiscalização, da vigilância, do monitoramento, do acompanhamento, mas não para substituir o Estado, porque nós, em alguns momentos, passou com a crise do Estado, crise de recursos, muitas vezes se transferiu para a população determinadas tarefas aos conselheiros, que são tarefas que o Estado os funcionários do Estado deveriam estar desempenhando, e não os conselheiros. Eles deveriam estar desenvolvendo outros tipos de atividade no acompanhamento e fiscalização das políticas públicas, né? Há várias necessidades nos conselhos, por exemplo, acesso e decodificação das informações, né, principalmente para mobilizar, se chegam jovens para participar dos conselhos, condições materiais para o exercício do papel do conselheiro. Há uma desigualdade muito grande, tem a participação do que é representante de um órgão público, que às vezes faz uma reunião em pleno horário de trabalho, e ele tem a condição de ir lá, de alguém levar, e o conselheiro usualmente não tem essas condições, né? Se formos pensar em conselhos voltados para políticas públicas em áreas carentes, de vulnerabilidade social, etc., né?
O Conselho é muito importante quando a gente pensa em termos de camadas excluídas, né, na qual haja uma combinação da ética gerencial e de uma justiça social, para que efetivamente haja uma equivalência nessa participação e para que eles não virem apenas para referendar decisões que já foram tomadas, para legitimar políticas públicas que já estão decididas. Uma outra forma que cresceu muito nesses últimos anos são as ouvidorias públicas, né, em que também pensando em normas que vieram a partir da Constituição de 88. Além das ouvidorias públicas, nós temos também, como uma forma importante de participação da sociedade civil organizada, as conferências nacionais, isso a partir agora da década de 2000. Então, nós sabemos que temos conferências nacionais na área da saúde, assistência social, segurança alimentar. As conferências foram marcos importantes para delimitar parâmetros das políticas públicas, né? Por isso é que são representadas nas conferências nacionais uma pleiade, um leque desses outros atores que eu tinha citado anteriormente, movimentos, conselhos, fóruns, né? Então, as conferências nacionais são também uma forma importante de participação da sociedade civil. Fazendo uma síntese, a gente pode dizer, então, que nas formas que estão institucionalizadas, estão mais já incorporadas ao corpo do Estado, né? Nós temos os conselhos de políticas públicas, comissão de políticas públicas, as conferências nacionais, a ouvidoria pública federal, mesas de diálogos que muitas vezes se estabelecem, fóruns interconselhos, audiências públicas, consulta pública, mesa de monitoramento das demandas, ambiente virtual de participação social, mas esse leque todo, eles estão muito mais na parte governamental e institucionalizada. Muitas vezes eles acabam sendo um pouco plataformas de intenções, que algumas funcionam muito bem, outras estão lá como possibilidades, né? Então, e que não necessariamente que sejam formas correntes de grande participação social, mas são possibilidades existentes.